noite. Espero encontrar todos bem para o nosso encontro de hoje. Nosso evangelho, né? Tão esperado, tão importante, né? Para nós. Bom, então hoje nós estamos retomando, terminamos, né? O evangelho e a gente começa o capítulo 1 novamente. Então hoje nós vamos falar sobre não vim destruir a lei, aliança da ciência com a religião. O item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Então eu vou iniciar com uma prece para a gente dar início ao estudo da noite. Então vamos lá, assegurando de que nós estamos envolvidos com este momento, preparados para as lições da noite, e que essa prece possa chegar ao coração de cada um de vocês, tá? E que essa prece também possa encontrar os nossos corações, ok? Esse é o meu desejo aí para hoje. Bom, vamos lá então. Queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva e nos ampare neste momento de encontro de corações. Falar sobre Jesus, estudar o Evangelho, é abrirmos nossos corações aos ensinamentos que ele nos trouxe e que até os dias atuais faz tanto sentido. Portanto, Senhor Jesus, neste momento, nos colocamos diante de Ti em oração, agradecendo a Deus mais esta oportunidade de vida que nos concede, oportunidade de aprendizado edificante, e agradecendo a Ti, Mestre, por todos os ensinamentos que nos capacita para vencermos os obstáculos, os desafios que encontramos nos nossos dias. Mestre Jesus, conceda-nos tranquilidade e harmonia. Sabemos, Senhor, que nunca nos deixa sozinhos, que sempre nos ampara. Então, nos dê sempre discernimento em nossas decisões. Fortaleça, Senhor, a nossa fé. Renove nossa esperança, Mestre Jesus, e nos ensine a caminhar na sua estrada de amor e de luz. E assim, em Teu nome, Mestre Jesus, em nome dos benfeitores espirituais, responsáveis por este trabalho de amor, mas acima de tudo, em nome de nosso Pai, iniciamos mais um estudo do Evangelho, que é e que nos traz um roteiro para as nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então vamos nos concentrar aqui, né? Eu vou ler uma mensagem inicial para a gente depois ir para a lição, tá? Ela é bem curtinha, então eu vou trazer aqui uma mensagem, aquelas mensagens que a gente recebia, né? No centro, e que a gente tem disponível aí no virtual também. Então vou ler aqui para vocês. O sublime triângulo: a ciência, a filosofia e a religião constituem o triângulo sobre a qual
sobre o qual a doutrina espírita assenta as próprias bases, preparando a humanidade do presente para a vitória suprema, do amor e da sabedoria no grande futuro. Recorremos às 3 vigorosas sínteses da codificação kardeciana para comentar com mais segurança o tríplice aspecto de nossos princípios redentores. Com a ciência, asseverou o grande missionário, a fé sólida é aquela que pode encarar a razão face a face. Com a filosofia, afirmou nascer, viver, morrer e renascer de novo, progredindo sempre, tal é a lei. Com a religião, disse bem alto: fora da caridade não há salvação. Não será justo em nosso movimento libertador da vida espiritual prescindir da ciência que estuda, da filosofia que esclarece e da religião que sublima. Buscando a verdade, colheremos o conhecimento superior, conquistando o conhecimento também superior. Penetramos novas faixas de evolução e absorvendo-lhes a claridade divina. Compreenderemos que somente pela caridade, que é o amor puro, é que viveremos em harmonia com a justiça imutável, erguendo-nos, enfim, à desejada ascensão. Abracemos em nossa fé o trabalho paciente da conquista, da pesquisa honesta e da construção do entendimento, para que a fraternidade cristã possa esculpir em nós mesmos a viva pregação do ideal que espalhamos no serviço aos outros. E que significa a nós mesmos. Em suma, instruamo-nos e amemo-nos uns aos outros. Instruir-vos e amemos, né? A gente precisa lembrar disso sempre, né? Descerrando o coração ao sol da boa vontade, infatigável e incessante. E o Espírito da Verdade nos tornará na terra por instrumentos úteis na edificação do reino de Deus. Emmanuel Chico Xavier, do livro Fonte de Paz, Espíritos Diversos, capítulo 13. Bom, então nós vamos falar de ciência e religião, mas aqui, né, ele fala do sublime triângulo, que é a ciência, a filosofia e a religião. Então, para quem quiser conhecer melhor lá o capítulo, né, tá no Fonte de Paz, do Chico Xavier, tá? Capítulo 13. Bom, vamos lá então. O capítulo 1 nos diz o seguinte: a ciência e a religião são as 2 alavancas da inteligência humana. Gente, eu estou no capítulo 1, no item 8, tá? Não vim destruir a lei. Aliança da ciência com a religião. A ciência e a religião são as 2 alavancas da inteligência humana. Bom, então vamos fazer um adendo aqui, né? Quando ele fala aqui da ciência, da filosofia e da religião. Então, quando ele fala da ciência, tá? Ele fala que a fé sólida é aquela que pode encarar a razão face a face, certo? E quando ele fala em religião, ele fala que fora da caridade não há salvação. Muito bem. Então,
como ele diz aqui no Evangelho, que se são as duas alavancas da inteligência humana, então ninguém está certo e ninguém está errado. O ideal seria que a gente se colocasse na condição, né, de ciência e religião juntas, tá? Que a gente vai ver aqui que chegados os tempos, esse é o ensinamento, né? Esse é o que é ideal. Bom, uma revela as leis do mundo material. Então, a ciência revela as leis do mundo material. E a outra, a lei do mundo moral, que é a da religião, tá? Então, eu acredito que se elas são alavancas da inteligência humana, tanto a ciência como a religião são obras divinas, né? Muito bom. Mas aquelas e estas leis, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. E aí a gente está em um momento de evolução. Eu acredito que a ciência e a religião já se contradizeram mais, né? Já teve épocas em que as contradições eram muito agressivas, inclusive. E eu acredito que essa confusão, né, está amenizando conforme a gente evolui. Graças a Deus. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas. Porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra, certo? Então, claro que se eu estou errada, né, se eu for defensora da ciência, a religião está certa e vice-versa, né? E não, a gente tem que fazer com que haja uma aliança entre a ciência e a religião, conforme é descrito aqui no capítulo. E assim segue a leitura. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de uma outra parte. Disso resulta um conflito que originou a incredulidade e a intolerância. Bom, então, se fora da caridade não há salvação, quando nós usamos, né, da intolerância para acreditarmos que a nossa religião está correta, né, e que a do outro, né, não, enfim, ou que a ciência errou ou erra, né, então a gente precisa entender que as duas se complementam. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, né? E que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis, essas duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando juntas, sirvam uma de apoio para a outra. Então, a religião, mais destemida pela ciência, adquira uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à lógica irresistível dos fatos. Pois é. A ciência e a religião não puderam entender-se até agora. E aí a gente olha para esse momento que a gente passou, ou passa, né? Que é a pandemia.
E a gente faz muita reflexão, né? Quantas religiões se uniram, né, no mundo todo, né, em orações para o momento em que a gente vive, né? E em contrapartida, a ciência também entrou para que pudesse fazer o estudo, a pesquisa, né, de como seria esse tratamento, né, para o Covid-19. E a ciência e a religião são obras divinas, então elas se complementam. Então, oração e ciência junto, né, religião e oração junto, né, com toda certeza será um sucesso, né? Eu acredito muito que a gente ainda chega lá. Encarando cada uma das coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era necessária alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as ligasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Essas leis são imutáveis, como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatadas pela experiência, essas relações, ciência e religião, uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Mas nisto, como em tudo, há os que ficam retardados, até que sejam arrastados pelo movimento geral que os esmagará. Se quiserem resistir em vez de se entregarem, é toda uma revolução moral que realiza neste momento sob as ações dos espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao momento de eclosão e marcará uma nova era da humanidade. São fáceis de prever as suas consequências. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas nossas relações sociais, contra o que ninguém poderá opor-se, porque elas estão nos desígnios de Deus e são o resultado da lei do progresso, que é a lei de Deus. Então, assim, quando a gente começou lá, parágrafo ali, né, a primeira frase, ele diz: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Aí mesmo a gente já poderia parar, né, o capítulo e já começar a fazer as nossas interpretações, né? Então tá, então vamos lá. Lá na Gênesis, capítulo 1, no item 55, diz assim, Kardec escreveu: caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará, tá? Então, Kardec já dizia, né, do encontro e da soma, né, da religião com a ciência. E ainda ele diz, né, que a ciência caminha na direção da descoberta do espírito imortal e seus princípios, como os da reencarnação,
da influência do mundo espiritual sobre nós encarnados, cada vez mais aceitos por pessoas não espíritas. Então, a ciência está nos ajudando a pessoas que não são espíritas a entenderem o processo da religião, né? Aí com a ciência, que é a ciência e a religião se unindo para um melhor entendimento. Existem alguns postos de saúde lá em Ribeirão Preto, e a própria USP, né, desenvolveu uma pesquisa em que eles aplicam passe em seus tratamentos, porque foi feita uma pesquisa, né? Eu esqueci até de pedir, de procurar aqui o link para compartilhar com vocês. Mas então existe o passe, né? Nos tratamentos de diversas pessoas no postinho lá da cidade, né? Em alguns lugares. Então, e o que isso significa? Que as pessoas estão acreditando que existe essa energia, né, trazida do plano espiritual para nós, né? Ele também colocou, tá, no primeiro capítulo todo ali, né, que é muito necessário que a religião se associe à ciência, porque a fé que é racionalizada, né, ela pode convencer o mundo da existência de Deus, porque na verdade Deus, essa força maior, né, que a gente tem, que a gente acredita, nós que somos espíritas, não só nós, eu acredito que hoje existe, como dizem aqui na Gênesis, né, muitas pessoas ainda muitas pessoas acreditando que também existe vida após morte, no caso, acreditando na imortalidade da alma, né? Nós não precisamos hoje nos comunicar com os desencarnados, né? De forma que a gente às vezes se comunicava no passado. Então as comunicações eram feitas de uma forma mais presencial, mais evidente, para que as pessoas olhassem, né, para aquele fenômeno ali e acreditassem que ali não era aquele corpo físico que ali estava, e sim algum espírito, né, que porventura tenha necessidade de ter estado num corpo de um médium, por exemplo, para provar a imortalidade da alma, né? Então hoje a gente não acredita que isso seja necessário, porque a gente já acredita, a gente tem fé que isso é real. Bom, ele também avançou afirmando que cabe à ciência a revelar as leis do mundo físico, tá? E ao espiritismo, os do mundo espiritual. Tá? Então essa é a relação. Cada um aí tem a sua tarefa e elas se complementam, né? Kardec considerava que a ciência e a religião são realmente as duas alavancas da nossa inteligência, da inteligência humana, né? Ou seja, ele usava como instrumentos do seu desenvolvimento e reconhecendo que a ciência revela as leis do mundo material e a religião revela as do mundo moral, né? Ele também percebeu nos seus estudos que a ciência deixará um dia de ser exclusivamente material, levando em conta também o elemento espiritual do homem, né? Hoje a gente conhece a questão das terapias alternativas, né? E muitas das vezes esses médicos
psicoterapeutas, terapeutas, ele olha o homem como um todo, não só a matéria, né? Quais os pensamentos, quais os sentimentos, a própria fala, né? Também nos traz aí elementos espiritual do homem. A religião, por sua vez, acompanhará as comprovações científicas, conhecendo-as, aceitando-as, porque a ciência também é da lei divina. Então, é também criada por Deus, tá? Gente, e Kardec não foi desmentido em uma única afirmação dele até então, né? Então, é importante que a gente olhe, né, para a ciência e para que ela caminhe em direção da descoberta do espírito, tá? E seus princípios. E como os da reencarnação, da influência do mundo espiritual sobre nós encarnados, cada vez mais aceitos, tá? Então, assim, hoje eu falo que a gente pode falar com tranquilidade sobre ciência e religião, porque eu acredito muito que nós estamos evoluindo, nós estamos aprendendo, né, a entender que elas caminham juntas ou deveriam caminhar juntas. Eu acredito que a gente vai chegar lá, né? Mas eu acho que o caminho ele está muito mais leve, muito mais claro para nós, tá? De que realmente existe, né, a conversa aí entre ciência e religião, tá? Muito importante. Eu acredito que dentro dessa reflexão de hoje, né, não vim destruir a lei nem da religião nem da ciência, e sim fazer com que elas se criem uma aliança entre ciência e religião. Esse é o recadinho de hoje, né, das nossas reflexões. Então vamos lá para a nossa prece final, né, prece vibrações. Se você quiser pegar o seu copo d'água, uma jarra d'água e colocar perto de você, né, só pelas nossas preces, nossas orações, nossas boas intenções, essas águas são fluidificadas, tá? Então vamos lá, nos preparando aí para a prece, para as vibrações. Chico Xavier já dizia, né? Coloca o teu recipiente de água cristalina à frente das tuas orações, espera e confia que a gente será atendido, né? Então vamos lá. Não necessariamente precisamos fechar os olhos, eu gosto de estar mais concentrada, né? Para que a gente possa se ajudar aí na nossa concentração. Com nossos pensamentos e sentimentos harmonizados, vamos nos elevando até o nosso Pai, pedindo que ampare nosso propósito de servir, que possamos, Jesus, em Teu nome, auxiliarmos e sermos auxiliados, compreendermos mais que sermos compreendidos, e que possamos aprender o verdadeiro amor, aquele que trouxe nos seus ensinamentos. Agradecemos, Jesus, e pedimos para que nos abençoe sempre e nos ampare e fortaleça em nosso propósito sempre o caminho do bem.
Te pedimos hoje pela paz e pela saúde mundial, pela harmonia entre os povos, por nosso Brasil, pelos nossos governantes, por nosso povo e por todas as religiões, para que possa haver sempre equilíbrio e amor entre os homens. Vibramos, Senhor, com carinho e amor, em benefício de todos aqueles que neste momento estão em sofrimento, sejam encarnados ou desencarnados, em seus lares, nos hospitais, nas ruas, nos asilos, nos presídios, que possam alcançar as suas dores neste momento de oração e de prece. Vibramos com muito respeito e carinho especial por nossos irmãos suicidas, que eles possam ser acolhidos, esclarecidos e envolvidos em uma vibração grandiosa de amor. Vibramos pelos jovens, pelas crianças, pelos idosos, para que tenham proteção. Senhor, que a proteção divina se estende sobre todos os lares, inclusive o nosso também, para que neles reine sempre o amor, o respeito e a harmonia. Quanto a nós, Senhor, pedimos perdão por nossos enganos e desacertos, pedimos que nos auxilie a desenvolvermos em nós as virtudes que trazemos latentes, para que sejamos mais serenos, mais compreensivos, mais fraternos uns com os outros. Pedimos, Mestre, que suas bênçãos recaiam sobre todos os nossos entes queridos, amigos e familiares, mas sobretudo sobre aqueles que ainda não te compreendem, sobre aqueles que se acham inimigos, para que tenham a sua paz e a sua certeza. Permita, Mestre, que todas as nossas águas neste momento sejam fluidificadas com o bálsamo necessário ao nosso refazimento físico, mental, espiritual e intelectual, porque é aprendendo os seus ensinamentos é que haverá o nosso equilíbrio físico, mental e espiritual. Agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos, por todos os ensinamentos até os dias atuais que recebemos de Ti, especialmente por este momento de oração e de vibrações amorosas junto aos nossos irmãos que se encontram ou que possivelmente nos encontrarão em outro dia, em outro horário. Que essas vibrações amorosas que nos envolvem agora permaneçam conosco e que a paz e o amor de Jesus estejam sempre presentes em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Vamos complementar com o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Gratidão por este momento de oração, de prece, gratidão ao GEAL, que nos oportuniza, esses evangelhos, dando aí para nós a recarregar as nossas energias, e as nossas vibrações amorosas.
Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês e que vocês tenham um restinho de semana abençoado e feliz. Muita paz. Gratidão.